Será que um 300 HP V8 ele é muito melhor, por exemplo, do que um 300 HP V6? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Baixa Tambor, tô aqui em casa, né, finalzão de ano, aproveitar, trabalhar, gravar vídeo pra vocês, né? Literalmente vídeo pra vocês, até porque a monetização desses vídeos aqui é bem melhor fazer vídeo para outras plataformas, aqueles vídeos curtos da... Eu fiz recentemente um vídeo falando da questão do 300 HP Ronda, né? E me questionaram, né? O pessoal manda mensagem, às vezes o pessoal vai lá na loja e tudo, e o pessoal às vezes pergunta: pô, cara, a Honda lançou um V6 que diz que tem o desempenho de um V8 e é o menor bloco dos V6 que a gente tem. Como é que esse motor vai funcionar? Esse motor não vai ser ruim, blá blá blá. Bom, o que acontece, né? Hoje a gente tem diversas concepções no mercado. Vamos elencar aqui. A Mercury tem os motores de maior bloco, mais simples. Motores de maior bloco e tecnologicamente eles são até um pouco mais simples. A parte mesmo interna deles, não tem tantas tecnologias como comando de avanço de válvula e tudo mais, que é utilizado, por exemplo, no Yamaha, que tem um bloco geralmente um pouco menor, são menos cilindros do que o Mercury, enquanto o Mercury é V8 e o Yamaha é V6, e a Honda lançou esse V6, né? Será que um 300 desse presta? Porque a gente leva sempre aquele pensamento. Um 300 HP. O Mercury é um 4.6 V8, o Yamaha é um 4.2 V6 e a Honda lançou, né, esse 3.6, quase não é 3.6 porque ele é 3.500 e poucos cilindrados, V6. E será que o V8 com mais cilindros não vai ser melhor? A gente tem que lembrar de um fator, né? Alguns fatores, na verdade, que fazem, né? Quando a gente pensa no motor de bloco maior, a gente pensa no motor, geralmente um motor que ele tá mais subdosado, mais amansado. Não é à toa que o 300 4.6 da Mercury, V8, tem o 300 normal, C-Pro, Race, Pro XS, e esse 300 configurado com o Supercharge gerava o 450, e hoje temos o 500 Race. Tudo na mesma máquina, lógico, sendo feito acertos. Isso demonstra que sim, o 300 Pro XS ele é um motor meio que amansado, ele poderia render mais. Então quer dizer que seus concorrentes não andam igual a ele, né, Lucas? Não, porque tudo isso tem programação, galera, tá bom? O motor, quando tá dizendo que tem 300 HP lá na etiqueta, não é mentira. Se ele fosse um motor que ele desse de pico lá 325 HP, ia ser 325. Ia ser 330, ia ser 350, na maioria dos casos, tá? Aqui no Brasil realmente tem diferença, porque aqui no Brasil tem muitas questões de imposto, mas esses impostos geralmente só tem nos motores menores essas diferenças. Lá para fora os motores grandes, 150 HP para cima, não faz diferença a potência declarada, não tanto. Então muita gente acha que um motor tem uma potência declarada inferior por questões fiscais e não é bem assim. Se a gente estivesse falando de 15, 20, 30, antigamente tinha muito isso de potência declarada inferior, mas não, entendeu? Então sim, um 300 HP V8 4.6 anda igual a um 300 4.2 V6, que anda igual a um 300 3.6 V6. Só que aí a gente tem uma diferença, a diferença de entrega. Com certeza o motor com menos cilindros, por exemplo, digamos que todos os motores são 4.6, a mesma cilindrada, digamos que esses três motores que eu estou pegando no comparativo. O que tem menos cilindro, o que é V6, a gente sabe que se a gente pegar 4.600 cilindradas e dividir por 8 cilindros, dá X. Se a gente dividir por 6, dá Y. E sempre quanto menos cilindro tiver, mais explosão, vai ser maior o torque, a cilindrada em cada cilindro vai ser maior. Então o motor vai ter uma explosão, uma arrancada melhor. E geralmente são motores mais voltados para trabalho. Muita gente gosta de 150, por quê? Porque é um motor de 4 cilindros, entendeu? 150 de todas as marcas geralmente são 4 cilindros, porque são motores excelentes, motores que tem um bloco grande e cada cilindro tem uma cilindrada gigantesca, entendeu? Por isso que o 150 é um motor muito voltado para trabalho. Esses motores de menos cilindros vão ser motores que vão ter tendência de arrancada melhor, tendências de desenvolver baixas e médias rotações melhores. Já o motor de mais cilindros, V8, V10, V12, V16, W16, dane-se, ele é um motor que vai ter a tendência de desenvolver mais em alto giro. Então é um motor que vai necessitar de um giro maior. E também é um motor que, atrelado, se for o bloco maior, por exemplo, o maior 300 que a gente tem Mercury, a tendência de consumo em
alguns momentos seja maior, entendeu? Na maioria dos momentos o consumo é o mesmo, tá? Porque eu vou já explicar a questão de tecnológica para serem rendimentos iguais. Só que motor com mais cilindro, geralmente ele anda mais, em alta, mas ele bebe mais. Só que isso se ele não tiver uma potência limitante. E se a gente está falando de 300, ele tem 300 HP, ele é limitado. Então, sim, o motor, mesmo sendo um bloco maior, mais cilindros, ele está sendo limitado a gerar 300 HP, entendeu? E aí, por exemplo, a Honda, você pega o Honda 300, McLaren, ele tem um giro maior do que todos os outros 300. Por quê? Porque está extraindo essa potência no giro. No giro. Aqueles 100 RPM a mais faz diferença. Os motores antigos que a Mercury lançava, aqueles quadradão 2.5, o motor girava 9 pau, mano. Por quê? Para extrair potência, eles colocavam giro no motor, entendeu? Para conseguir fazer isso. Só que tem tecnologias que a gente tem uns que não tem no outro. Comando de avanço de válvula, reprogramação, relação de rabeta. A relação de rabeta é uma coisa também que varia muito, porque, por exemplo, você tem um motor de relação direta, não precisa girar muito. Você tem vamos pegar o esportivo Yamaha, que é o 250. O 250 é a relação mais direta de todos os motores que a gente tem, 250. Então, ele não precisa girar 6.300 RPM, porque com 6.000 RPM ele já está dando uma velocidade quase igual ao motor que dá mais giro, porque a relação de rabeta é mais direta. Enquanto o Honda, por exemplo, como é um motor que de bloco menor, um motor que consequentemente vai ser mais forçado para conseguir atingir aqueles 300 HP e atingir um torque, ele já tem uma relação de rabeta mais indireta, 2:1, para justamente ele conseguir utilizar o mesmo hélice que o Pro XS ou que o VMAX estaria utilizando, entendeu? Então são diversos fatores que variam no motor conseguir ter o mesmo desenvolvimento. Então, uma programação diferente, fazer ele ter um desenvolvimento diferente, relação de rabeta, tudo isso. Só que todos esses motores, galera, eles sim têm tendências de ser muito parecido, porque se um 300 andasse mais do que todo mundo, só vendia um 300, galera. O pessoal lá fora não é besta. Se um 250 andasse mais que todo mundo, então cada motor vai ter um desenvolvimento diferente, mas no final vai ser parecido. Não quer dizer que vai ser igual. Só que é muito difícil eu falar, por exemplo, que o 300 Pro XS, por ter o bloco maior CV8 anda mais, se eu testei num barco que é 100 kg mais leve que testaram um outro motor, entendeu? É muito difícil porque você não consegue muitas vezes testar no mesmo barco, você não consegue testar com o mesmo peso, você não consegue testar com o mesmo hélice, você não consegue testar com o mesmo clima, com a mesma pressão atmosférica, com muitos fatores que variam muito. Então é só para vocês tirarem esse negócio da cabeça de que um motor... Não. Cara, hoje eu tenho, por exemplo, se fosse por isso, se eu acreditasse realmente que o maior bloco anda mais, eu não estaria com 115 VMAX hoje. Eu, logicamente, ia botar o 115 Pro XS, que é o bloco é maior, é um 2.1. Tipo assim, eu não precisaria estar falando isso, eu só ia lá e fazia, entendeu? Mas não, por que eu coloquei o VMAX? Testar, e o motor me surpreende. Anda igual o outro 115 que o bloco é maior, entendeu? Mesmo ele sendo mais pesado também. Isso é outra coisa, né? Eu falo pra gente se atentar à relação de peso e potência, mas igual eu falei, tem muitos outros fatores que o pessoal nem tem conhecimento. E um dos principais é a relação de rabeta, que agora que eu comecei a falar, porque realmente eu não queria entrar muito nesse ponto, porque é um ponto meio complicado de se entender. Mas, como eu sempre falo, uma relação de rabeta mais direta faz o motor ter o giro quase igual no hélice, entendeu? Porque você acha que o motor que tá dando 6.000 RPM lá em cima, tá dando 6.000 lá no hélice? Tá não. Claro que não. Se o motor tivesse dando 6.000 aqui e 6.000 no hélice, meu amigo, pode ter certeza que ele ia estar andando demais, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, só para desmistificar. Sim, motor de diferentes blocos, diferentes máquinas, consegue andar o mesmo tanto que o outro, ou às vezes mais. Você pode pesquisar aí, você vai ver um vídeo de comparativo que é um 250 VMAX, que é menor, o bloco tá andando mais do que um Mercury, você pode ver esse vídeo. Mas por quê? Hélice, peso, assim como você pode ver o Mercury andando mais, assim como pode lançar esse Honda 300, que é o menor bloco e tudo mais, e andar mais do que todos os 300, andar mais do que o Mercury e Yamaha. Não pode andar? Pode, claro que pode andar. Programação eletrônica, um monte de outros fatores que pode fazer andar mais o motor, entendeu? Então é isso, galera. Infelizmente não tem como eu falar qual que é a melhor marca, qual que é o melhor motor XYZ. Tem como a gente fazer alguns testes e cada um ver suas preferências. E sim, a gente tem pontos que não tem que são pontos chave sempre. O menor bloco com menos cilindro vai ser mais econômico, tem pra onde correr. Tipo assim,
Você pega o Yamaha que tem menos cilindrada, dependendo da faixa de rotação, ele vai ser mais econômico sim. Em alta rotação, principalmente em top speed, a tendência dele também é ser um pouco mais econômico. Agora, o motor com mais cilindros, ele possivelmente consiga desenvolver mais velocidade se ele não for limitado, tá bom? Então um abração, vocês já sabem, vá com mais forte e vai de Titã.